Há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$ 1.300 por mês. Dá uma olhada no meu contra-cheque aí. Hoje, eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês, trabalhando em casa ou viajando pelo mundo, vendendo produtos de outras pessoas. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aqui na nossa hashtag, cadê o Zé Rafael? Cadê o Zé Rafael? Desses 3 aí, PVC, para você. Bruno Henrique. Bruno Henrique. E para você? Também, para mim, Bruno Henrique foi o grande destaque da primeira rodada. Aliás, não só dessa rodada, ele vem jogando. A temporada dele é muito boa. Merece uma chance na seleção? Em qual posição? Na dele. Qual é a aberto qual pela é a dele? esquerda. Não, Mas ele tá jogando como centroavante. Sim, mas pode jogar aberto de centroavante. A dele também de centroavante, pode ser. Tá jogando no Flamengo, tá voando de A centroavante. gente não tem ainda, né, um definido. O Theo, eu acho que às vezes a gente queima muita etapa, assim. O jogador apareceu, bem na seleção, bota na seleção, a gente quer a seleção. E o curioso é que a gente Mas o fala... Bruno Henrique não apareceu agora. Não, mas já tá aí há pelo menos 3 anos. Ok, Não, muito ele bem. jogou mal. Vamos Ele deu uma voltar caída aqui com até problema dezembro do ano no olho. passado. Dezembro do ano passado, alguém pediria o Bruno Henrique na seleção? Não, mas no ano retrasado a gente pediria. Não sei se... Então eu não ouvi. ele tem um não ano ouvi. e meio, pelo menos. Não ouvi ele ser pedido na seleção. Ah, sim, o Tite mesmo declarou que ele tinha chance de ser chamado. Mas sabe o que eu acho O engraçado? Tite declarou. Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente fala assim, hoje em dia ninguém liga pra seleção. O cara faz 2 partidas boas, aí tem pra seleção. É porque é aquela história de você querer É a premiação, ratificar o momento bom do cara exatamente. com isso. Mas assim, claro que ele é um jogador que tem muita qualidade técnica e pode sim ser testado na seleção. Mas eu não estou colocando em geral, assim, né? O cara fez 2 partidas boas, 3. Seleção cada vez mais tem que ser, para mim, um grupo que você mantém ali a cada convocação 85% a 90% dele para que esse time possa ganhar um pouco de entrosamento, ritmo e seguir. Se você a cada rodada pega os melhores da última semana, você nunca vai ter um time. Mas essa seleção do Tite agora para a Copa América é uma nova seleção, né? Ela mudou 40%. Exatamente. Mas ela mudou ela tá mudando. ao longo de um ano. Ela tá mudando. Ela Ao tá longo de um mudando ano. A partir de uma derrota na Copa do Mundo. Exatamente. Aí você começa um Ainda tem trabalho espaço. novo e você vai... Assim, que isso é um ponto positivo. Qual seleção do mundo renova 41% depois da Copa do Mundo? Num período de 10 meses? Talvez a Alemanha. A Alemanha está renovando, vou fazer essa conta direito, mas acho que não vai dar 40%. Vai chegar perto disso por causa de Thomas Müller, que foi embora, que o Boateng, Hummels, que ele foi tirando, mas você já tinha ali Draxler, você já tinha ali Sul, você já tinha gente que fazia parte do grupo anterior. Você não tem 40% de novidades. Mas 40% que o Tite renovou. Tem Richarlison, que não tinha sido convocado antes. Para a última convocação. Paquetá, que não tinha sido convocado antes. De repente Vinícius Júnior pode vir aí. Sim, mas Júnior, que não tinha sido convocado antes. Nós temos que ver quem é que não está. Quem é que não está? A base dele da Copa do Mundo está aí. Não, tudo bem, mas eu estou falando das convocações todas que ele fez depois da Copa. Vamos esperar a convocação para a Copa América. Aí nós vamos ter uma certeza a gente vai ter uma base. se houve a renovação ou não. Eu estou falando a soma de todos os convocados dele depois da Copa do Mundo. Das convocações todas, porque é um período de observação para você fazer uma renovação que é natural. Até porque perdeu, né? Não só porque perdeu, porque também era um time com uma média de idade mais alta. Eu dei uma desviada aqui no nosso assunto de Campeonato Brasileiro para a seleção. Porque eu sempre tenho que puxar de volta o Campeonato Brasileiro. Bom, o Flamengo tem o seu segundo jogo encarando o Internacional, jogo que acontece amanhã às 4 horas da tarde. Então agora vamos saber das coisas do Flamengo. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Flamengo fez na manhã desta terça-feira o último treino antes da partida contra o Internacional, que acontece nesta quarta às 4 horas da tarde, um horário diferenciado para o meio de semana, tendo em vista o feriado do dia 1º de maio. Quem participou do treino normalmente foi o goleiro César, ele que havia sido liberado da última atividade, tendo em vista uma febre, mas está tudo certo com ele, tudo indica que vai a campo contra o Inter. Diferente do Diego Alves, que de novo não treinou em campo, ele que se recupera de uma lombalgia, e também do Rodrigo Caio, ele que teve um forte choque com o Dedé na partida contra o Cruzeiro, no fim do jogo, ficou desacordado, saiu do estádio em ambulância e por isso vai passar alguns dias aí fazendo um trabalho diferenciado, sem poder ter contato com outros jogadores, nem com a bola, enfim, um trabalho no vestiário. Quem concedeu entrevista coletiva por aqui foi o William Arão, ele falou sobre essa partida contra o Colorado. É importante porque mostra o poder de reação, mostra que a gente, que mesmo que a gente tenha sofrido um tropeçado durante a partida, que vai acontecer,
a gente se manteve no foco, né? Foi muito rápido, mas a gente se manteve firme. O Cruzeiro não tinha chegado até então a nossa meta. Então a gente teve muita tranquilidade, paciência e conseguiu aproveitar a chance, né? Então, contra o Inter também, manter concentração alta, manter o foco. Se possivelmente a gente sair atrás, a gente já sabe que o jogo são em 90 minutos, né? Então a gente tem condições também de virar o jogo, mesmo que fora de casa, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer entrar lá, dominar a partida, fazer aquilo que o professor pedir, explorar as fraquezas deles para que a gente possa sair vencedor. Vai ser o reencontro de Paulo Guerreiro com o Flamengo. O jogador marcou 43 gols em 112 jogos com a camisa rubro-negra e agora defende o Internacional de Porto Alegre. Está recuperado de um entorse no tornozelo, sofrido na partida contra o Aliança Lima pela Libertadores, e tudo indica que começa jogando contra o Flamengo. O Ilharão falou sobre isso também. Aqui todo mundo quer evitar aquela famosa lei do ex. A gente jogou junto no Corinthians, nos reencontramos aqui. É um grande jogador, acho que marcar firme, marcar de perto, não dar espaço para ele. O Rodrigo Caio não pode jogar, acho que era o único defensor que não estava aqui ano passado, então, enfim, quem entrar, o pessoal da zaga ali sabe que não pode dar espaço para ele. Não só para ele, como para todo o time do Inter, que é um time perigoso, tem um ataque forte. Então a gente tem que estar bem atento para não dar chance para eles. Após o último jogo contra o Cruzeiro, o técnico Abel Braga deu indícios de que talvez pudesse fazer algumas alterações no meio-campo, tendo em vista o desgaste dos jogadores, mas como a atividade foi fechada, a gente não tem como saber realmente qual vai ser a equipe titular. A única tendência realmente de alteração é a entrada do Rodolfo no lugar de Rodrigo Caio. Caroline Patati para os canais Fox Sports. Valeu. Ok, Caroline Patati, e vamos saber agora as coisas do adversário do Flamengo, o Internacional, que começou perdendo para o Chapecoense, mas utilizou 10 reservas no jogo da estreia. O Wagner Martins traz as coisas do Inter pra gente. E o Internacional terá força máxima para o duelo contra o Flamengo nesta quarta-feira aqui em Porto Alegre. Quem estava no departamento médico agora está à disposição do técnico Odair Hellmann. Entre eles, Rodrigo Dourado, que estava com um problema no joelho esquerdo, e Paulo Guerreiro, que estava com um problema no tornozelo esquerdo. Os dois treinaram ontem e participaram normalmente da atividade realizada com portões fechados aqui no estádio Beira-Rio. Um dos principais jogadores do Internacional na temporada, o volante Edenilson, projetou este grande jogo com ares de decisão logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixaram o Cruzeiro pensar muito, jogar muito, né? Foi um grande jogo, mas a gente sabe que tem condições, principalmente dentro de casa. A gente já enfrentou grandes jogos, já soube passar por isso. Então é ter tranquilidade, ter paciência, ter atenção na marcação nos jogadores de qualidade deles e fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos. Além de Rodrigo Dourado e Paulo Guerreiro recuperados de lesão, Victor Cuesta, que deixou o treino de ontem um pouquinho mais cedo, também está à disposição. Com isso, a única dúvida entre os titulares está entre Martin Sarrafiori e D'Alessandro. Lá em Lima, no Peru, na vitória do Internacional diante do Alianza Lima, Sarrafiori foi o titular, mas D'Alessandro pode ser o escolhido para o duelo contra o Flamengo. Mais de 45 mil torcedores estão sendo aguardados nesta quarta-feira aqui no estádio Beira-Rio para o grande jogo entre Internacional e Flamengo. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Fox Sports. Bom ver você novamente, Wagner Martins. Olha, tem aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, e aqui nada é fechado. A gente não pode mudar a nossa enquete de hoje, que está perguntando qual foi o destaque da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Você entra lá e vota, aí está, ó, o Everton, o Cebolinha do Grêmio com 14%, o Vanderlei do Santos com 22% e o Bruno Henrique do Flamengo com 64%. Tem muita gente aqui na nossa hashtag Debate Final Fox Sports reclamando que a gente não colocou o Zé Rafael. Então a gente não pode mudar ali, porque senão todos os votos eles serão anulados. Mas você pode, através da nossa hashtag Debate Final Fox Sports, votar no Zé Rafael. Fique à vontade, a gente está vendo aí o Zé Rafael em ação na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 4-0 na casa do Palmeiras no Allianz Parque. Bom, agora vamos falar sobre Inter e Flamengo.
vamos ter um encontro de Paolo Guerreiro contra o seu ex-clube, o Flamengo, Sormani. E a gente vai ver o time do Internacional titular, porque contra a Chapecoense não foi. Exato, e surpreendeu, acabou perdendo por 2-0. Mesmo assim, eu esperava que o Internacional tivesse um desempenho melhor, mas é claro que o time completinho da Silva, o Internacional, para mim, é um dos candidatos ao título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. O time está muito bem treinado pelo Odair Hellmann, tem um elenco bem legal também. E esse jogo, para mim, vai ser o jogo da rodada. Eu não consigo imaginar outro jogo aí que não seja esse. Para mim, é o grande jogo da rodada. Internacional e Flamengo. O Flamengo, de novo, volta a ser o jogo da rodada, como foi... Vai ser muitas vezes, Sormani. Vai ser, pelo time dele, né? Mas quando você cruzar Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Inter, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Próxima rodada é Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. Aí já não sei se vai ser o jogo da rodada. É um campeonato forte. É, um campeonato forte. Você vê que vocês falaram em vários times e que jogos duros, clássicos realmente. Não só em clássico pela história, mas clássico pelo que os times estão jogando. Então eu coloco como favorito ao título. Não nessa ordem, tá? É Palmeiras, Grêmio, Internacional, Flamengo, Cruzeiro. Acho que se o Santos conseguir um centroavante, o Ricardo Oliveira, por exemplo, ele pode tentar bater nessa porta aí. Escuta, eu tô querendo entrar, vocês deixam? Mas fora disso, eu acho que só uma surpresa. Não coloco o Corinthians também, não coloco... Quem mais? Atlético não coloco, nem São Paulo. Nem Atlético Paranaense. Você não coloca o São Paulo? Não coloco. Não coloco. Você não coloca o Atlético Paranaense? Não, eu não colocaria. Como candidato ao título? Como candidato ao título? A pergunta que eu respondi na semana passada, eu podia colocar até 4, eu coloquei 3. Eu coloquei Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Você preferiu colocar só 3? Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar o campeonato? Eu acho que tem, mas não é que seja assim, favoritíssimo, não. Você colocou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Você tirou o Grêmio, você tirou o Cruzeiro. O Grêmio e o Inter têm convivido com uma dificuldade de ganhar o brasileiro, talvez pela questão geográfica, talvez pela disputa da Libertadores paralelamente. Claro que eles podem ganhar. É que assim, o Campeonato Brasileiro tem um ponto muito favorável, que é o que o difere de outros campeonatos. Não é a qualidade técnica, não é a qualidade coletiva. O grande déficit do Campeonato Brasileiro é a qualidade coletiva. E o grande mérito do Campeonato Brasileiro é a imprevisibilidade. Né? Que a gente começa a dizer assim, pode ser campeão o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians eu não acredito, a não ser que seja uma surpresa. Em 2017 ninguém acreditava e ele ganhou. A não ser que seja uma surpresa como aconteceu em 2017, por do dia. Quer dizer, o problema de você olhar para os últimos 4 campeonatos é que ficou mais estreito, porque só 2 times ganharam os últimos 4, né? Só Palmeiras e Corinthians. Mas não quer dizer que vai ser assim agora. É impossível você dizer assim, o Grêmio não vai ganhar o campeonato de jeito nenhum. Eu digo isso do Vasco. O Vasco não vai ganhar o campeonato neste ano. O Vasco não está pronto para voltar a disputar o campeonato. O Fluminense não vai ser campeão brasileiro neste ano. Mas em 2012, que foi outro dia, o Fluminense foi campeão brasileiro e o Palmeiras foi rebaixado. E hoje você olha para o Palmeiras... Faz 7 anos só, né? 7 anos, não faz uma década. Muito pouco. E agora o Palmeiras briga pelo título, o Fluminense, teoricamente, é bloco intermediário. Mas eu, assim, não sei se aqui eu tô com uma vontade, de repente, de um time fora do eixo ganhar o campeonato. Tipo Goiás. Mas, tipo Atlético Paranaense. Tipo Atlético Paranaense. O Goiás não tem condições. Não, eu não duvido. Mas eu coloco 10 aí que possam ganhar. Então, mas é que aí quando você fala assim, as pessoas perguntam pra gente, quais são os favoritos na sua opinião? Eu não me sinto à vontade, eu sei que eu posso errar, claro que eu posso errar, mas eu não me sinto à vontade de dizer, o favorito é o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Santos e o Cruzeiro e o Grêmio. Não dá, é metade do campeonato. Mas assim, ontem no expediente eu coloquei, o Sormani vai gostar, olho no Santos. O Santos pode ser uma surpresa. Na minha opinião. Mas eu acho, na minha opinião. Ele pode ser uma surpresa. É difícil pra caramba. Qual Santos? O que ganhou do Grêmio no domingo ou o que perdeu pro Vasco quarta-feira? O Santos. O Santos é um time que oscila muito, você tem razão. O Eugênio tem razão. Eu acho que ele não tem elenco, exatamente. Mas o Santos. O Eugênio tocou num ponto que eu acho que é crucial nessa história do Santos, essa caminhada aí nesse Campeonato Brasileiro. O Santos é um time que oscila muito. Principalmente fora de casa. Ele ganha de um Grêmio em Porto Alegre e perde pro Vasco. Aí, ó. Quer dizer, teoricamente, o Santos ganharia do Vasco e perderia para o Grêmio. Mas acontece ao contrário, exatamente porque o time é um time irregular.
Ele oscila demais fora de casa. O Grêmio poupou vários jogadores. Não, não jogou contra o Grêmio. Sanches, o ataque inteiro não jogou, que era o Soteldo, Delis Gonzalez e o Rodrigo. Não, o Soteldo jogou. Não, saíram no banco. Não, tá certo. Então, Soteldo, Delis Gonzalez, o Rodrigo, o Sanches, o Alisson, quem mais que não jogou? O Jorge, ele deslocou o Pituca passou ao meio campo. Foram 5 ou 6 jogadores. Ele mexe muito no time. Agora, o técnico São Paulo, ele precisa de um centroavante. O Santos tenta desesperadamente contratar esse camisa 9. O Santos já tentou o Borja do Palmeiras. Não deu certo. O Palmeiras disse que não libera nem a pau, esquece, passar bem com ferro elétrico. O Santos está tentando o Ricardo Oliveira, que é a preferência do treinador santista, do argentino, Jorge São Paulo. É a preferência dele. Mas é um técnico, mas é um jogador que custa caro. Agora, a gente falando de Internacional e Flamengo, até onde pode ir o Internacional? Pode ser campeão. Pode. Não é um dos favoritos para mim, mas eu acredito mais no Inter na Libertadores do que no Brasileiro. Porque o Inter está olhando muito para a Libertadores. E o Inter precisa, ao contrário. O Inter sempre fala isso na teoria, mas na hora da bola dividida, ele olha primeiro para a Libertadores. Na minha opinião, o Inter precisava voltar a ser campeão brasileiro. O Inter tem 40 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Antes da Libertadores, é dominar a aldeia. Não a aldeia Rio Grande do Sul, a aldeia Brasil. E o Inter foi campeão da Libertadores 2 vezes nos últimos 15 anos. Acho que está na hora de tentar ser campeão brasileiro. Mas na bola dividida, o Inter olha para a Libertadores. Mas não isso é natural, né? Não só ele. Todo mundo. Por exemplo, você pega na Itália, a Juventus é o time que tem mais escudeto. Mas naquela época do Milan, o Milan se lixava pro campeonato italiano. Ele queria ganhar, era a Champions League. E no período, acho que de 10 anos, ele ganhou 4, uma coisa assim. Ele estava preocupado com isso. Ele ganhava também os campeonatos italianos. Claro que ele ganhava também. Mas se ele tivesse que escolher entre a Champions e o Scudetto, ele ia na Champions. O Internacional é a mesma coisa. Se o Internacional, nesses próximos 4 anos, ganhar 2 Libertadores, nenhum brasileiro, o torcedor não vai ficar chateado. O torcedor do Inter não vai ficar, eu não ganho desde 79. Mas nós ganhamos 2 Libertadores. Então, mas tem um ponto de você colocar o que está faltando. E o Inter não está olhando, assim, por exemplo, o Palmeiras no ano passado não conseguiu, até foi surpreendente, até para o Filipão foi surpreendente. O Filipão disse que ficou surpreso. Ele imaginava sucesso nas Copas e ele colocou um time que eu chamava de time B de Brasileirão para jogar o Brasileirão e o time foi crescendo, está invicto até agora. Né? São 24 rodadas de invencibilidade do Palmeiras em Campeonato Brasileiro. Bem com um campeonato que, lógico, um campeonato tem 38 rodadas, se você pensar em 24 de invencibilidade, é um feito. É um grande feito que tem o Palmeiras com 24 jogos de invencibilidade. E é um feito para a gente continuar acompanhando. Você já pensou chegar com 38 rodadas? São campeonatos diferentes, mas é um feito. A maior sequência invicta de campeonatos brasileiros somados é do Botafogo, em 77, 78, foram 42 jogos. É um feito. Agora, muito legal a participação, principalmente com relação ao Zé Rafael, já estamos entre os assuntos mais comentados na internet brasileira. O Zé esqueceu o Zé Rafael. Debate final, Fox Sports. É isso que dá você provocar o torcedor do Palmeiras. Mas bem legal, bem legal. Eugênio, pra gente fechar... Aí também o Ricardo Bueno, do Ceará. Também foi muito bem na rodada. Mas pelos 2 gols ou pelo que ele jogou? Pelo que ele jogou, participou do jogo, não foram só os 2 gols, não. O Ricardo Bueno. A torcida do Palmeiras não vai votar no Ricardo Bueno. Eu acho que do Ceará não. vai. Será? O torcedor do Ceará pode estar feliz com ele ainda. A questão é a rodada, não é a rodada? É a primeira rodada. Primeira rodada. Hoje ele foi muito bem. Pra gente fechar o assunto Inter e Flamengo, o jogo de amanhã às 4 horas da tarde, dia do trabalho. Para você, tem favorito nesse jogo? Não, tem favorito porque o jogo é em Porto Alegre. O Flamengo é mais time do que o Inter. Se você botar ali um contra o outro só, esquece o ambiente do estádio, o Flamengo ganha o jogo. Mas o Inter também é uma boa equipe, embora para mim seja inferior ao Flamengo, e joga em casa. Isso equilibra um pouco as forças da partida, mas ainda assim acho que o Flamengo vence o jogo. Eu discordo, Eugênio. Eu não acho que o Flamengo é melhor que o Inter, não. Você não acha que o Flamengo é melhor que o Inter? Eu acho que é o mesmo nível.
Eu acho muito Você parecido. acha também que é o mesmo nível? O Flamengo pode ter um elenco melhor que o do Internacional. Mas ali, 11 contra 11, se você fizer um playoff deles em campo neutro, vai dar 4-3 para Aquele alguém. segundo tempo do Flamengo não é um segundo tempo Sim, mas o Flamengo é um time desequilibrado também. O Flamengo não tem um sistema defensivo muito bom. Não tem. Jogou bem contra o Cruzeiro, tal, tomou um golzinho, tal, jogou bem. Mas o Flamengo também não tem esse equilíbrio. Eu acho o Internacional um time bem equilibrado. Tem uma dupla de zaga, por exemplo, que o Flamengo não tem. Moledo e Vitor Cuesta, para mim, é melhor que Léo Duarte e Rodrigo Caio. Que não vai ser o Rodrigo Caio, vai ser o Rodolfo amanhã. Vai ser o Rodolfo amanhã. Então, pior Eu acho que aí é um problema. Então, o goleiro do Internacional, para mim, é tão bom quanto o goleiro do Flamengo. Tudo bem, vamos analisar o jogador. O Mas não é por aí. O Gomes também não joga amanhã. Mais de 100 mil reais em um mês e no automático. Isso mesmo, eu faturo esse valor todos os meses, trabalhando de casa ou viajando pelo mundo. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ter esses resultados? Então clica no link na descrição desse vídeo.